E aí, amigos do Atos Podcast, aqui dando sequência a esse especial Festival Aleluia. 25 anos hoje o Atos traz para vocês Davidson Silva. Davidson Silva tava devendo, né, cara? Então, gente, tava em dívida, né, cara? Depois de um ano, né? Um ano tentando, né? Mas a gente não desiste. O seguidor do Atos, os seguidores do Atos, queremos Davidson aí, cara. A gente não é, a gente queremos não pode te ver. Boa. Nossa, essa ligação ficou legal. Queremos ver Jesus, claro, mas queremos também ver o Davidson Silva aqui no Atos. E aí a gente atendendo a voz do povo, né? Que é a voz de Deus. Voz de Deus. A gente não desistiu e hoje nós conseguimos. Um grande abraço aí pro pessoal da GBA, né? Que foi muito solícito. Beijo pra vocês, meu povo. A Renata, a Ângela, né? Foram muito solistas. Não, elas são maravilhosas. Muito educadas, muito atenciosas. Então, GBA e parabéns e obrigado por ter liberado o Davidson. Também a galera aqui de Fortaleza, os amigos do Davidson também, que contribuíram para liberar o Davidson, que é uma disputa, um puxa pro lado, outro puxa pro outro. Então, para mim, assim, quando eu venho para Fortaleza, o meu coração, ele se enche de alegria, só que fica dividido. Eu fico assim, meu Deus, vou atender eu tô quem? Feliz por estar indo para Fortaleza, onde tem muitos amigos. Como é que eu vou fazer para conseguir ver todos? E atender tantos pedidos. Então, aí o pessoal fala assim, Deise, por que você não reúne todo mundo? Mas não dá, não é assim. Eu gosto de estar com os amigos e conversar com eles, né? Porque é ruim quando se junta todo mundo. Você não consegue dar uma atenção ativa, né? Nem todo mundo se conhece. Então, tipo, tem assuntos específicos, íntimos, né? Que a gente gosta de estar conversando, né? Lembrando alguma coisa, ou lembra daquela situação, tal. Aí, conversar com pessoas que não estão dentro fica complicado. Então, eu gosto de estar com os amigos ali, de conversar e de rir, tomar um café, chorar, tomar um café. Pois vamos brindar aqui, fazendo aqui, ó. Cheirinho bom. Bom demais esse café. Cheirinho bom, né? A gente brindando aqui a presença do Davidson aqui no Atos Podcast. Que bom. Você pode se deliciar com um café cheirinho bom lá do Lago Jacareí, do nosso amigo César Escófano, tá certo? Tem que ser a do Lago Jacareí, tá bom? Tá bom? Tem outro cheirinho bom aí, mas vai lá do Lago Jacareí que o nosso amigo César sempre recebendo a todos com muita simpatia. Lugar muito agradável, você vai desfrutar aqui, ó, do café prêmio do sul de Minas, viu, Davis? Sul de Minas. Como um bom mineiro, eu falo pra vocês, tá bom demais. É bom demais, hein? Bom demais da conta, só. Davis, você é natural mesmo de BH? Deixa eu regular aqui o teu mic pra ficar um pouquinho mais da sua altura aqui. De BH mesmo ou do interior? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, da capital. Tem Horizontino da Gema. Tem uma diferença lá de sotaque, dependendo da região ou não? Tem um pouco. Apesar de que Belo Horizonte tem vários municípios, né? E alguns municípios... É um estado grande, né? É muito grande. E alguns municípios, eles acabam ficando... Eles são meio como se fossem pequenos interiores. Exatamente. Né? Então, as pessoas que vão pro centro, né, de Belo Horizonte, acabam vindo, né, dos municípios, aí tem aquele sotaque gostoso. Mais apurado, assim, que a gente chama, assim, mais... um sotaque... Mais porta, mais bom. O porta é mais no interiorzão, Deus, sabe? O Belo Horizontino não fala tanto porta. Sei. Mas a gente gosta de falar assim. O mineirinho, né? Aquele diminutivozinho, né? Futebol, tu gosta? Acompanha? Então, em Belo Horizonte, eu torço pelo Cruzeiro. Cruzeiro, né? Rapaz. Mas é isso aí, cara. O mundo dá muitas voltas, né? O Ronaldo agora aí, né? E quem sabe, né? Mas não me pergunte, porque, tipo assim, eu torço. Mas não é. Mas não sou. Às vezes o pessoal chega assim, querendo zoar da minha cara. Eu fazia... Nem faz hora, né? É tipo assim, queima e depois some, porque eles sabem que eu não sou desse que fica, mas fulano, mas o meu é vidrado, assim, mas né? ganhou, e o que o seu ganhou? Não, eu não sou assim, eu sou muito boa, entendeu? Eu torço, mas bem tranquilo. Agora só não me pergunte quem tá lá hoje. Eu só sei do Ronaldo. O Ronaldo tá à frente lá, né? Que eu lembrava só do... Olha a situação. Tem um tempinho, eu lembrava hein? só do Fábio. Não, deixa pra lá. Tá mais. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar o rumo dessa prova. Vamos mudar o rumo. Gente, mas a galera quer saber, conhecer um pouco mais da história do Davidson, né? Uma das vozes assim mais, poxa,
brilhantes da música católica do Brasil. Vamos refazer esse... Não, cara, a gente não pode... Não, tem que ser verdadeiro, tem que ser verdadeiro. Poxa... Você tem um recurso aí que você nasceu com esse dom maravilhoso e a gente precisa realmente louvar a Deus por isso, né? Não, isso com certeza. Eu agradeço muito a Deus, porque eu vejo assim que Ele me deu algo, um presente, né? E eu só quero corresponder, né? Esse presente que Ele me deu, colocando Ele à disposição. Né? Então... Show. Mas desde pequenininho, assim, já percebiam que você tinha ali uma voz... Opa, esse menino aqui tem uma vozinha diferenciada. Cara, então, eu canto desde os meus 5 anos, mais ou menos, de idade. Eu comecei no jardim de infância, mas como assim, comecei no jardim? Não, comecei nas festinhas, né? Festinha que teve no jardim, eu lembro até hoje, que eu ia fazer um dueto, né? Um dueto com uma menina e tal. E eu lembro que ela ficou envergonhada e eu fui e tomei a rédea, né? E cantei lá a música do antigo Balão Mágico, né? Já tô pegando aqui. Só os mais velhos entenderão. Um dia desse. Um dia desse. Aí, tipo... eu sempre gostei de cantar. Até em Belo Horizonte mesmo teve um concurso, né, de uma rádio lá, e onde a gente cantava pelo telefone mesmo. E eu cantei a música, ganhei o concurso. Massa. E eu falo para todo mundo que foram prêmios maravilhosos na época. Eu ganhei 10 pacotes de pipoca guri, que na época, meu irmão, era uma pipoca maravilhosa. Pensa numa crocância, né? Sabe quando tem aquele açúcarzinho assim, que faz aquela alegria da criança? Então, eu ganhei 10 pacotes de pipoca guri. E tu era menino, então? Tu era menino. Criança. Então, pra criança isso aí, rapaz. Eu ganhei boneco Transformer. Que na época estava começando, então já entregando mais ainda a minha idade. Vou entregar mais. Não sabe o que é isso, eu vou entregar a minha idade mais ainda no próximo prêmio. Escancaram de vez aí. Foi um disco de vinil do Balão Mágico. Eita, não, aí. Quer que a gente edite essa parte? Não, pode deixar, né? A minha idade mesmo, não tem pra onde fugir, não. Aí ganhei, aí dentro ali do disco de vinil vinha uma revistinha do Balão Mágico. Deveria ter vindo um cheque, só que não veio, não. Não veio. Falaram que ia ser poupança, né? Se fosse poupança, eu estaria numa situação bem legal hoje. Mas não veio o cheque, né? Mas enfim. Aí eu ganhei esse concurso e... Mesmo assim gostava, mas eu não dava passos para tipo, eu vou ser um artista mirim. Sim. Não, era... E tua família te apoiava ali? Já sentia que tu tinha uma vocação, um talento? A minha família era muito tranquila. Apesar de todo mundo pergunta, né, como é que é, se a minha família canta, da onde surgiu, a referência, essas coisas todas. Então, por parte do meu pai, o meu avô foi um dos fundadores da banda da cidade, né, que meus pais são de Diamantina, né, cidade histórica de Minas. E todos os meus tios, eles tocam instrumento de sopro, né? O meu pai já falecido, ele era trompetista, né? Então eu falo para todo mundo que a parte musical veio por parte do meu pai. Aí a parte de voz veio da minha mãe. Minha mãe tem uma voz maravilhosa, quero aproveitar, Dona Isaura, um beijo para você. Beijo, Dona Isaura. Eu tô aqui graças a ela, assista aí, dela, assiste assim, o Atos me levava Podcast. para a igreja. Legal. E a voz da minha mãe, ela quando eu escuto ela cantando, assim, me remete muito àqueles tempos de seresta. É uma voz bem característica, tempo de rádio, né? Uma voz bem característica, assim, né? Então, existe toda essa parte musical dentro da minha família. Mas eu sou o único que profissionalizei. Tá. Né? Foi o único que profissionalizou, no caso. Sim. E eu vejo assim que, no caso, quando eu comecei a cantar, eles nunca colocaram assim, tipo, empecilho. Né? Eu comecei a cantar no coral e já estava viajando, né? E eles nunca colocaram empecilho. Coral da igreja? Isso, eu comecei. Porque todas as minhas referências antigamente, né? Eu gosto de falar que eu nunca pensei em ser um artista católico. Nunca pensei. Apesar de sempre, né, eu sempre fui da igreja, né, graças à minha mãe sempre me levava
para missa, ela que me levou para fazer a primeira Eucaristia. Então eu passei por todo o processo, mas na época eu não tinha noção de que existia leigos que cantavam, que existiam artistas leigos, porque na minha época era só os padres. Então, tipo assim, eu não me identificava com um sacerdote cantor. Entendi. Então eu falei assim, não, então eu vou seguir as minhas referências. E eu, como eu falei, eu sempre gostei de cantar, e as minhas referências, elas passaram por um processo, e o coral foi uma delas. Então eu tinha como um caminho para o sucesso. Mas o coral é uma escola, né, cara? Todo mundo que passa por coral... Então, quando você pega um maestro, uma maestrina, que se dedicam, né, com as vozes que tem, com repertórios, com cuidado, faz a total diferença. Total diferença. Eu tive a grande alegria de pegar a maestrina do coral lá da igreja. Ela gostou muito da minha voz. Foi mesmo, cara? Poxa! Olha só, rapaz! Oi, gente! Ela gostou e... Que bom, né, cara? Não é? Aí ela foi... Ela disse, dá pra aproveitar. Eu falei, dá pra o menino. Dá pra gente colocar ele aqui de vez em quando. Eu acho que no futuro bem distante... Se esforçando bastante. Eu acho que vai dar um caldinho, sabe? Aí ela foi e me indicou pro coral, onde ela não era maestrina, ela participava só. Foi e me indicou pro coral. O maestro também viu que acho que tinha um caldinho ali, que ia dar, né? Alguma coisa, né? Aí ele começou a investir em mim. Então eu comecei a ser um dos solistas do coral. E a partir dali eu fui me identificando, fui crescendo, né? É algo que eu queria fazer. Eu queria entrar... descobrindo ali a vocação. Justamente porque... Quando eu pensava em seguir as minhas referências, não era simplesmente passar e ter ali simplesmente uma história. Aí eu passei, não, eu queria sugar todo aquele momento. Eu sabia que se as minhas referências passaram por ali, então ali era um lugar bom para ser formado, para ser construído. Não era simplesmente construir uma história. É construir uma história, mas com uma bagagem. Sim. E está disposto a viver o processo. Exatamente. Eu estava disposto a vivenciar todo o processo. E quando você fala das referências, poderia dar nome? Quem seria, assim, alguma referência na música popular brasileira ou de fora do Brasil? Quem foi as minhas referências eram bem mais fora do Brasil, né? Eu gostava muito de... Aretha Franklin. Pronto. Sabe, pra caramba, uma referência pra mim. Era isso que eu ia perguntar, se tu tinha alguma referência do soul ali, por exemplo, uma das minhas primeiras professoras, eu brinco com todo mundo, foi a Mariah, né? Mariah foi uma pessoa assim que abriu muitos, assim, a minha visão com relação à música, com relação à voz e tal. Aretha Franklin, para mim, é uma artista, né? Deixou aqui o seu legado de uma pessoa de uma interpretação forte, verdadeira e uma cantora excepcional, né? E a Mariah na época também para mim era uma voz excepcional, né? Uma voz que emocionava também. Então isso me chamou muita atenção. Então todas passaram por um processo dentro do coral, né? Uhum. Então para mim eu via como interessante passar pelo processo, pelo aquele processo. E eu lembro que o maestro, ele sabia que eu gostava da Mariah. Então ele começou a me colocar em um solo de um Negro Spiritual, né? Que é uma música espiritual negra. Ele foi e me colocou como o solista dessa música. Então eu comecei a sair do coro para cantar a música e depois voltava. E com isso a gente participava de vários festivais de corais. Legal. E foi um momento assim de grande crescimento a nível artístico, né? Porque ali eu tinha que me portar como um artista, né? Quantos anos? Cara, eu devia ter uns 18 para 19 anos. Quando eu entrei para esse coral onde eu tive uma experiência maior.
né? Sim. No coral da igreja eu devia ter uns 17 anos, assim. Sim. Naturalmente você já tinha muito recurso, mas aí com o coral, tu sentia que aquilo ali foi burilando, o diamante foi sendo Sim, lapidado. Ali foi sendo forjado o que eu sou hoje passou pelo né? coral. Né? Tanto que o meu primeiro professor de técnica vocal, meu primeiro professor físico mesmo, foi o meu maestro, né? O Edson de Oliveira. Ele foi aquele aquele maestro que tinha cuidado com todas as vozes. Eram mais ou menos 30 vozes, mas ele cuidava das vozes, né? Ele tinha toda aquela sensibilidade. E isso eu trago até hoje, né? As pessoas perguntam, mas qual que é o segredo? O segredo é você cuidar do seu instrumento. Sim. Legal. Porque diferente do guitarrista, o instrumento é o aparelho fonador, né? Exatamente. A guitarra dá pra trocar a corda, né? Dá pra dar prega vocal, dependendo. Não dá pra trocar a corda, dá pra consertar a corda. Mas a gente tem que evitar não chegar é a mesma nesse coisa. ponto de consertar a corda, né? Então é bem complicado. Então o maestro ele dava justamente todos os passos para que a gente tivesse uma voz saudável. Sim. Então muito aquilo que ele dizia para mim tá até hoje. Então isso faz total diferença na minha vida. Tua classificação é tenor? Então... Seria barítono ali, tenor? Na verdade, já me classificaram como tenor, né? Como barítono com pezinho no tenor, entendeu? Hoje em dia tem uma classificação aí que foge um pouco desse... Na verdade, hoje tem várias... Tem uma ramificação, né? Quando você fala baixo, aí tem baixo com várias classificações. As variações, né? Barítono com várias classificações, tenor com várias classificações, como também na voz feminina. Né? Então, eu brinco, eu sou assim, tipo... Eu sou um barítono com efeitos especiais. Essa é boa. Consegue ir mais embaixo. Mas tu tinha... Sempre teve facilidade em flutuar ou tinha, por exemplo, alguma dificuldade com o baixo? Ou não? Tu já... Então... Alguma coisa que tu foi aperfeiçoando mais? Então, para você ter ideia, quando eu entrei pro coral, lá da minha paróquia, eu entrei no sistema de necessidade. Então, estava precisando de baixo, eu comecei com baixo. Como despede isso? Comecei como baixo. Como a minha voz ainda estava num processo, né, de firmar, né? Então, aí dava. E também as músicas não eram o baixo mesmo, né? Sim. Então, dava para trabalhar ali naquela região de barítono, de baixo, tranquilamente. Agora, quando eu mudei para outro coral, aí se trabalhava bem cada naipe. Então, pegava cada região ali e trabalhava aquela região. Bem então, tipo, né? ali, então, eu entrei como... Eu cantava as partes de tenor ali no coral do Edson de Oliveira, que era o coral do Banco Central lá de Minas. Sim. Legal. Agora, a gente percebe Você é compositor também, Davis? Tem tem composição também, né? Tem sim. Tem. Mas a gente percebe quando você canta que você, na maioria das canções, você tende a subir, né? Ou seja, utilizar bem o seu recurso vocal e aí você sobe na nota, você até... Não diria grito, mas você estende bem, tem aquela extensão vocal e tudo mais. E isso aí, para ti, é alguma forma de expressar a tua espiritualidade ou simplesmente só o recurso vocal? É a união dos dois. Porque, para mim, a região aguda é a minha região de conforto. Né? Por mais que eu trabalhe também os graves que não são graves, mas eu procuro trabalhar... pegando todas as classificações que comportam o meu naipe, né? Todas as tonalidades, mas as regiões mais agudas é onde eu me sinto mais tranquilo. E, obviamente, quando eu penso em cantar, canto para mim é expressar a verdade. Então, independente se eu estou no grave, no médio, no agudo, ali transparece a minha verdade. A verdade, para mim, a interpretação é algo que para mim é muito valioso, né? Por isso que eu me identifiquei muito com a Aretha Franklin, que é uma pessoa que a interpretação é algo... Não tem como a gente não ouvir, não sentir um baque, uma verdade, né? E era justamente aquilo que eu queria, é aquilo que eu gosto de fazer. Eu recebo vários convites, né, para fazer participações
E para mim, eu levo muito a sério, né? Quando as pessoas me mandam música, eu falo assim, tem outras músicas que você tem outras músicas, porque talvez eu não me identifique com a música que você vai me trazer. Porque eu não quero ser um instrumento, não quero ser um aparelho fonador, simplesmente, né? Eu não quero ser uma presença, tipo assim, eu dei isso aí as pessoas vão ouvir, as pessoas vão ouvir e falar assim, mas não parece, a gente não sentiu que era você, entendeu? É como assim, tipo, a pessoa quer que eu cante sertanejo, não canto sertanejo. Não é a minha verdade. Sim. Aí me coloca por quê? É porque quer que eu cante. Pra mim não funciona assim. Sim, então eu preciso me identificar com a melodia, com a letra, para que haja verdade. Eu fico muito feliz, assim, muito honrado, quando as pessoas elas me escutam cantando uma música e falam assim, é sua, né? Por quê? Porque elas percebem que eu me coloquei tanto ali na música que ela parece ser minha. Sim. Mas não é minha. Mas é porque eu procuro entender aquilo que o compositor passou. Sim. Eu gosto muito de entrar nesse contexto, porque a verdade ela tem que fluir. Porque as pessoas elas querem e precisam ouvir a sua verdade. Então eu não gosto nada de fabricar dessas coisas. Especialmente quando você canta levando a mensagem da palavra, mensagem de Deus. Meu querido, aí tem que ser verdade mesmo. Tem que ter a unção, né? Não pode ser encenação. A unção casando com a técnica, né? Exato. David, só agora voltando no tempo aí, como foi que você se é que se deu uma conversão católica mesmo, né? Aquele momento que virou a chavinha e você falou, não, vou me dedicar à missão mesmo. Então, tudo se deu quando eu tive a oportunidade de conhecer a Celina, né? Que eu cantei com a Celina de 96 a 2001, né? E eu falei com vocês, né, que minha mãe que me conduziu para a igreja, né? Passei por todo o processo, mas eu não tinha noção. Eu cantava ali, eu era de grupo de jovens, cantava nas missas, né? Juntava todo mundo ali, era um grupo. Na época só era um órgãozinho, no máximo um órgão e um violão, e todo mundo cantando junto. E tipo, eu não tinha noção de que eu estava evangelizando. Para mim, eu estava simplesmente cantando. Às vezes, eu falava para as pessoas que eu cantava mais para o padre do que para as pessoas em si. Para o povo, né? Para o povo, porque eu não tinha noção de que o fato de estar cantando ali, eu ajudava a Assembleia a ter uma experiência com Deus ali. Eu não sabia, não tinha noção das coisas. Então, quando eu conheci a Celina, a gente começou a viajar, né? Porque ela na época, até estou conversando contigo, né? Que na época a Celina ela queria um coral para o lançamento do CD dela, do CD dela que foi em 96. Lembra qual era Deixe-me o álbum? nascer. Deixe-me nascer. E ela chamou, eu lembro que a gente estava ensaiando um coral, aí o maestro chegou com a Celina, né? Aí ele falou assim, essa aqui é a cantora católica Celina Borges, né? E eu lembro que eu estava em busca do sucesso, em busca dos meus sonhos. Então eu vi a Celina como uma oportunidade de alcançar aquilo que eu queria. Então eu lembro que, como eu não tinha referência de artista leigo, então para mim, cantora católica, eu tirei católica, só cantora, Celina Borges, né? Aí eu fui e até aumentava o volume da voz e tal, né? Fazer, olha pra mim, né? Me contrata, me ajude, né? E, enfim, ela gostou do coral, nos contratou, nós cantamos no lançamento, ela gostou muito, as pessoas gostaram muito, e ela nos contratou pra gente estar viajando com ela nos eventos. E a partir daí que eu tive um contato com a música além missa. Sim. Né? Porque eu só conhecia as músicas da missa. Você abriu o universo gospel católico.
Total. Eu não sabia. Sabia nem que tinha público pra isso. Eu sabia que existia Nem canção Padre Zezinho? nova. Nem Padre Zezinho? Não, Padre Zezinho que eu conhecia, menino. Mas fora os padres, não tinha ninguém. Fora né? Padre Não. Zezinho, Padre Marcelo. Padre Zezinho, Padre Joãozinho. Joãozinho, Né? Ozinho aí. Padre Cândido, lá de Belo Horizonte. Eu só conhecia esse povo. A gente cantava as músicas da Folhinha Branca ou da Campanha da Fraternidade. Campanha da Fraternidade. A gente se sentava pra ensaiar as músicas. Era só isso, entendeu? Louvemos. E sim, louvemos ali, era batata. Padre Jonas, né? Não, mas o Monsenhor Jonas eu não sabia. Também não conhecia. Não conhecia canção nova. Então, tipo, eu não conhecia Renovação Carismática. Tá. O mais diferente que eu conhecia na época era Apostolado da Oração. Caraca. Era só o que eu conhecia na época. Mas assim. E já era muito pra frente, né? E já era pra frente. Eu lembro que o pessoal os jovens lá começava a rir do pessoal do apostolado. Eu falei assim, não, gente, para com isso, né? Aquela coisa toda. Cheguei defendendo. Muito bem. Tal, né? Não. Aí, quando eu Começou comecei a com a viajar, Sabina. eu caí de paraquedas na Canção Nova. E ver aquele povo todo cantando com, E não era com pouca gente, banda, com guitarra, com bateria, com baixo. Eu achei um fantástico, que eu via só no meio secular. Né? Eu era vidrado no a gente pode falar o nome do Pode, programa aqui? tudo, meu amigo, então tudo. beleza. Então, por exemplo, tinha o video show. Aham. Eu amava o quadro que mostrava o artista preparando o trabalho, dentro de estúdio, aquela coisa toda. Ó, vai ter trabalho novo, fiquem ligados. Né, Eu os achava o bastidores máximo. ali, né? Os bastidores achavam o máximo. Eu falava assim, não, gente, será que um dia eu vou ter essa vivência? Eu achava o máximo, assim. Então, quando eu fui na Canção Nova e vi bandas, vi um monte de cantor com backing vocal, e isso, eu falei assim, cara, o que é isso aqui? O que tá Toda a acontecendo? estrutura, palco, iluminação, tudo. Eu vi ali Monsenhor Jonabim, que eu nunca ouvi falar, Ziza, nunca, Eugênio, Diácono Nelsinho, Martim Valverde, né, Adriana Arides, Banda Canção Nova. Eu nunca tinha escutado esse povo. E, no entanto, num lugar só, eu vi. Tava eu lá, ficava todo mundo em vendo, choque. E o povo levantando o braço, orando em língua. Eu falei assim, gente, o que tá acontecendo aqui? Você é católico mesmo? Eu ficava assim, gente, Esse povo tá que doido, é hein? isso aqui? Então, tipo, a partir daí eu fui tendo uma experiência com Deus, né? Porque os shows da Celina são shows, assim, que não tem como a gente não sair impactado. Impactado. Né? Ela Então, é muito. Ela tem uma presença de palco excepcional. A Celina, quando ela pisa no palco, ela ali. Ela domina. Domina. Né? Domina ali. Então, tipo, a cada apresentação, a cada show, era uma experiência. Principalmente com a música Deixe-me Nascer. A música Deixe-me Nascer é uma música que a Celina compôs, é uma música que fala contra o aborto, né? É um relato da criança dentro do ventre conversando com a mãe, pedindo para nascer, pedindo a oportunidade dela amá-la, né? Dela nascer. E eu lembro que todas as vezes que cantava essa música, eu caí em prantos. Todas as vezes. Eu falava assim, gente, mas não tem nada a ver com a minha vida. E não aí? tem nada a ver com a minha família, não tem nada a ver. Por que eu fico chorando? Na hora do show lá. Na hora do show. E aí, como é que cantava? Não, mas como eu tava cantando... Quer uma aguinha? Eu quero sim. Bota aí. Como eu tava cantando com coral... E fica disfarçava aí beleza, ali, né? Disfarçava ali. Né? Rolava, entendeu? Mas meu filho era uma coisa. E depois de um tempo, Deus foi me dando um entendimento de que no lugar daquela criança era ele. Ele querendo nascer na minha vida. Ele me pedindo para dar uma chance para ele me abraçar, para ele me amar, né? E quando eu tive o entendimento, é como se o meu coração ali ele se dilatasse para essa experiência, para deixar Deus ser Deus na minha vida. Então foi um processo aos poucos, não foi um evento único. Show a show. Não foi um evento único, assim, Legal. agora eu sou, agora eu tenho Deus. Foi uma agenda de show que Tipo foi assim, eu conheci conversando. Jesus, agora tudo é lindo. Não, é muito bom, porque aqui, essa oportunidade de fazer o podcast é fantástica, porque a gente conversa aqui, a gente já está com 64 episódios, graças a Deus, né? E a gente vê a ação de Deus, a pedagogia de Deus de várias formas, Sim. né? E como Deus atua na vida das pessoas. E foi uma oração, o outro foi um final de semana, um retiro. E você foi um processo. Foi um processo. Eu falo para todo mundo assim, que Deus, ele foi um processo, mas para mim foi até rápido.
Porque, como eu falei para vocês, eu nunca pensei em ser um artista dentro da igreja. Uhum. E eu almejava outras coisas. Eu almejava dinheiro, eu almejava não conseguir parar na rua. A fama, né? Eu queria ir, tipo assim, no Domingão do Faustão, na época, no quadro, onde ele me apresentava como, sei lá como é que seria meu nome, e falando assim, nós estamos aqui com fulano. O maior cantor, o maior cantor do Brasil. mundo, que ganhou vários prêmios, que é rico, Grammy. que é maravilhoso. Né? Mas fala, como é que era a tua vida antes? Aí mostra minha foto magrinho, com microfone, ou no coral, mostrar Com cabelo. toda a minha vida. Menino, não precisava falar isso. Não, mas eu também tinha, cara. O negócio aqui tá íntimo demais. O nosso objetivo aqui... Não fale do meu cabelo. Quer dizer, não fale da falta do meu cabelo. Eu também não tenho. Eu também tenho saudade dos meus áureos tempos. Não, mas não fala do meu cabelo. Não fala. Não fala. Mas eu tinha cabelo. Eu também tinha. Eu tinha um topete maravilhoso. Menino, Elvis Presley. Aí, eu queria ter esse caminho, né? Porque era aquilo que eu queria. Era aquilo que eu queria. Mas, com o passar do tempo, né? Nos eventos que eu ia fazendo, no contato, na experiência com Deus, ele foi trocando todos os meus sonhos pelos dele. E foi tipo assim, para mim, foi sofrido? Não. Porque a experiência com Deus era algo tão novo e tão impactante na minha vida que quando eu percebi, eu já estava totalmente inserido dentro da missão de evangelizar. Entendeu? E eu estava fazendo... Deus era tão maravilhoso que ele continuou me conduzindo por aquilo que me atraiu, aquilo que a música que me atraiu. Né? Ele usou a música como um instrumento de atração. Mas você chegou a ter uma formação profissional? Fez faculdade, alguma coisa? Não, faculdade não. Mas eu fiz cursos específicos para dar aula, né? Porque eu fui professor de técnica vocal. Mas sempre com música, sempre ligado à música. Sempre ligado à música. Sempre. E tipo, eu fui percebendo que Deus ele não me privou. Né? Porque tem não lhe tirou nada. Porque, tipo assim, existem testemunhos de pessoas, eu fazia isso e Deus me pediu para ir para outro lugar, fazer outra coisa completamente diferente. Não, Deus, ele via que aquilo era a minha missão e que era precioso também, né? E quando eu olhei, a minha vida tava ali. Tomada. E o encontro com a comunidade Shalom, como é que foi? Então... também passou pela Celina, né? Porque a gente cantava em vários eventos e eu acabei cantando em eventos da comunidade. Aleluia. Lá no Rio. Aí depois dos eventos no Rio de Janeiro, em Macaé, aí a gente teve a oportunidade de vir pro Aleluia, né? E é onde eu conheci mais a comunidade, né? Eu lembro que quando a gente vinha para cá, a gente ficava numa casa que era, tipo assim, era a casa dos artistas da comunidade, né? Então ali nem era o Padre Cristiano, era Cristiano Pinheiro. Ele estava ali, a própria Amanda Pinheiro, né? O Cristiano Tulli, a galera ali da arte, ali do início, estava todo mundo ali numa casa. Então a gente ficava ali e a vida comunitária... Até o Will de Fábio, né? Ele me falou uma vez que eu e uma amiga que também é da comunidade hoje, que também cantava com a Celina, a gente ficava muito perguntando sobre a comunidade, sobre a vida fraterna, a vida comunitária, como é que era. Nisso. Eu não lembro disso, mas ele falou que a gente ficava. Mas eu nunca pensei em ser da comunidade, porque na época eu já fazia parte da comunidade. A Celina tinha uma comunidade que era o mesmo nome da banda, Vox Gaudium. E eu era da comunidade Aliança lá. Existe ainda? Não existe mais não. Tá. Tanto que até essa minha amiga aqui, a Mônica Vital. Mônica, um beijo pra você também, minha querida. A Mônica é da... A Mônica hoje é da comunidade, mas ela cantava com a Celina também. Ah, tá. Então, quando a comunidade da Celina acabou, a Celina, por ela conhecer a comunidade, ela falou assim, Mônica, você vai fazer o vocacional da comunidade. Da Shalom. Porque ela via que a Mônica ela tinha um movimento para uma vida comunitária e ela, como ela conhecia a comunidade, ela via ali como, não, acho que a Mônica vai se dar muito bem com a comunidade Shalom.
E a Mônica fala assim, não, eu sou Vox Gaudi, sou Vox Gaudi, hoje é Shalom, consagrada. vida, ela? Não, de aliança. Aliança também. Consagrada, votos definitivos. Ela chegou a ser minha formadora comunitária. Sim, legal. Né? Então via todo esse movimento. Então eu conheci a comunidade a partir dos eventos, né? Através Sim. do Aleluia, principalmente. Legal, Né? legal. Então por isso que para mim estar aqui nesse período onde o Aleluia completa 25 anos é entrar no túnel do tempo e perceber todo o movimento de Deus. Sim. Sem O dúvida. Aleluia faz parte da história de Deus. Faz parte total da minha história. Tu chegou a participar do Aleluia lá no Parque do Cocó? Sim, foi ali no Nos meados... primeiros lá, né? Meados ali de Final de 98, exato, ali, a gente já estava ali no Parque do Cocó, Aí feliz da quando vida. foi que tu saiu da Celina e virou artista católico mesmo, como tu queria? A decisão de ter uma carreira solo, né? Cara, quando eu parei de cantar com a Celina, que foi em meados de 2001, eu voltei para minha paróquia. E estava disposto a continuar ali, né? Aí eu lembro até que a Mônica, ela e uma outra pessoa também, que é a Kiki. Kiki, não sei se você vai ver, um beijo para você também. Também da comunidade? Não, hoje não é da comunidade, não. Tá. A Kiki, ela é mineira, de Governador Valadares, só que estava morando muitos anos. Ela morava muitos anos nos Estados Unidos. Ela já tinha lá, já era americana, já era residente, já tinha tudo certinho, tudo legalizada. Aí ela foi sentir no coração de deixar os Estados Unidos e vir para o Brasil e tá caminhando no Vox Gaudi, né? Então ela estava ali. Então quando o Vox Gaudi acabou, aí ela e a Mônica começaram a caminhar no Shalom. E ela sempre me falava, Deise, vamos lá pro Shalom, pra você conhecer o Shalom. Tá? Eu falei assim, não, vou ficar aqui na paróquia mesmo. Mas mesmo na paróquia, eu sentia um desejo de uma vivência comunitária, porque eu já passei por um processo, né? Tinha experimentado muita coisa, as formações que a gente tinha com a Celina eram formações sim, muito boas, e eu sentia falta disso, mas eu falei assim, não, vou ficar aqui na minha paróquia. Só que aí surgiu a oportunidade, aí eu fui lá no Shalom, e no Shalom, lá na época, tinha um grupo de oração para os amigos do Shalom. Então, ou seja, você vai deixar alguém, que às vezes chegava alguém só para acompanhar, mas aí não tinha problema, tinha um grupo para você. Isso lá em BH? Lá em BH. Certo. Lá em BH. Tá. Então eu fui para o grupo de oração e gostei muito. E para mim algo que foi muito tocante é que no tempo que eu cantava com Celina, as pessoas elas não sabiam meu nome, só sabiam aquilo que eu fazia. Então me chamavam de tudo, me colocavam vários apelidos, né? Ou expressões, tipo assim, um negão que canta com a Celina, o cara que canta pra caramba, é o voz de anjo, tudo menos o nome. Menos o meu nome. E eu sentia muita falta disso, das pessoas querendo saber quem eu era, o que eu fazia. O que eu comia. Sexta-feira no Globo Repórter. Eu sentia falta disso. Era como se eu estivesse me esvaziando. Sabe? Sim. Então, e lá no Shalom, que é batata, assim, todo mundo fala que é laçado pela experiência de quando a gente chega no Shalom, a gente é muito bem recebido. Muito bem recebido. O acolhimento, né? O acolhimento é algo surreal. E eu fui laçado. Porque as pessoas, elas me conheciam, mas elas conheciam aquilo que eu fazia. Mas elas me perguntavam, mas e aí? Quem é o Davidson? Isso pra mim foi o diferencial. Isso, fala assim, cara, eles querem saber quem eu sou. E não somente querem saber o que eu faço. Ou como é que é a Celina, né? Que as pessoas sempre dizem, mas como é que é a Celina? Nossa, você canta com ela, se nossa, aproximava meu de sonho, você para aquela coisa, nossa, você é muito felizardo, viu? Você é muito sortudo. Tipo, mas não me perguntavam quem eu era. E lá no Shalom me perguntaram quem eu era. E justamente também eu falando que Deus, Ele me amava por aquilo que eu era e não por aquilo que eu fazia. Pelas formações que eu tinha ali com a Celina, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Tá. Isso é muito importante que você está falando, Davis, porque quantas pessoas, né,
Quantas pessoas não querem também ouvir exatamente isso que você ouviu? Não importa o que você é, o que você faz, a gente quer saber, é você, né? A sua pessoa, é isso que a gente está preocupado, né? Mas só um parênteses, aproveitando de falando o que você faz, queria falar da Imobiliária Moto da Costa aqui, que ela faz um trabalho excepcional, parceiro aqui, patrocinador master, que é importante você fazer alguma coisa também, né? É importantíssimo, né? Exatamente, fazer bem feito, né? Então, a Imobiliária Moto da Costa faz muito bem feito aqui o trabalho. E também a Belgo Cercas faz um trabalho excepcional, cercando o povo por aí. Então... Precisa cercar alguém, Davis? Oi? Você está precisando cercar alguém? Bota ali dentro de uma cerquinha. De vez em quando tem uns filhos de Deus que a gente precisa dar uma cercada, né? Ah, meu filho. Deixar um tempinho numa cerca ali. Rapaz, passa um pedacinho aí pra ver se tu aprende alguma coisa. Jesus só contou aquela parábola que fica uma ovelha de fora, porque na época não tinha Belgo Cercas. Não tinha Belgo Cercas. Ah, Se tivesse, aí se sempre tava tivesse, cercado. não teria a ovelha perdida, né? Exatamente. Não havia. A boa. Mas, ó, abração. Mexam poderoso. Legal. Abraço aos nossos amigos. É o Pedro aqui. O Pedro é o criador e ele cria na hora aqui. Viu? Pegadinha, fala Foi assim, a primeira vou vez que entrar eu soltei agora. essa. Agora que eu entro. Foi a primeira vez que eu soltei essa. Agora só uma história engraçada. Né? Não, eu vou contar não. Depois eu conto. Oxe, conte, menino. Não, é porque a gente tem um lema aqui que é Em Busca do Cancelamento Perfeito, o nosso podcast. Em busca do cancelamento perfeito. Às vezes o cancelamento perfeito vem porque a gente solta sem querer, e às vezes é proposital. Aí às vezes quando o filtro age, aí ele se lembra. Não vou falar agora não. Então, forte abraço aos nossos parceiros, super parceiros, Rodrigo Costa. Exatamente. E o Gleuton Macedo. Olha. A gente precisa de parceiros na missão, né? Claro. Exatamente. E se você quiser patrocinar o Atos aqui pra gente trazer pessoas maravilhosas como o Davis e continuar esse trabalho, mande um e-mail para atospodcastoficial@gmail.com ou fala com a gente nas redes sociais que a gente vai lhe responder com certeza. Beleza. Continue, Davis. Ah, eu até onde eu Onde foi que ele tão parou? vibrado, Onde você foi que ele fazer parou? É bem assim mesmo. O negócio é assim. Tava na parte que as pessoas perguntaram quem é o Davis. Quem é o Davis? Justamente, Exatamente. Isso lhe admirou, lhe pegou. Foi o que ele fisgou lá na comunidade, Me fisgou muito, entendeu? Porque eu acho que quando as pessoas elas se aproximam, né, por aquilo que você faz, é muito raso. É muito raso e às vezes machuca, porque a gente percebe que às vezes nem é uma questão da pessoa, da maldade da pessoa. Não é maldade. Existem pessoas que são más nesse aspecto. Né? Assim, eu vou chegar próximo porque eu sei aonde eu quero chegar. Intencionalmente. Né? Mas isso pra mim era muito ruim. Eu me sentia muito ferido por isso, né? Então, quando a comunidade ela chegou pra mim querendo saber quem eu era, isso, meu coração, como eu falo, eu vou usar novamente o termo, se dilatou de tal forma que eu comecei a caminhar na comunidade, né? Comecei a frequentar ali a obra, né? Pelas formações da Celina, né? Voltando naquilo que Deus ele te chama não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é, né? Eu sabia que eu não chegaria com o microfone na mão, apesar das pessoas saberem que eu cantava na época, né? Eu sabia disso, então eu falava assim, as pessoas me perguntavam isso, o que você quer fazer? Eu conversando com Deus, Senhor, eu quero ficar num lugar onde eu estivesse mais próximo de ti. Aí eu fiquei 2 anos na intercessão. Foi 2 anos não, 1 ano. Fiquei 1 ano na intercessão, né? Fiquei ali. Claro que quando eu via o povo cantando, eu queria estar ali. Mas eu queria seguir um propósito. Entendi. Entendeu? Você segurou ali. Crescer na minha intimidade com Deus. Né? E foi maravilhoso. Foi um tempo que você canalizou. Sim, eu vivenciei ali aquilo que o Martim Valverde falava acerca do silêncio do músico, né? Que para mim foi uma semente. Os acampamentos da Canção Nova. Músicos em Ordem de Batalha, do Monsenhor Jonas Abib, né? O silêncio do músico do Martim Valverde. Aquilo ali foi frutuoso. Como eu experimentei da semente que precisa morrer para nascer algo. E é muito importante falar isso, que tem muito músico que sofre, né? O músico que, quando ele não vai servir na missa, ele não vai pra missa. Tipo assim, estou ferido, estão me caçando, estou sendo cancelado.
Menino. Não, e a gente gravou aqui com o Léo Rabelo da Domus. Forte abraço, meu irmão, esteve aqui conosco. Léo, é o cara, meu querido. Gente boa demais, né? E ele nos falou do tempo que ele passou no mosteiro. Ele deu um tempo na banda Dominus e passou 4 meses no mosteiro. E lá, nesse tempo, ele saiu de lá com 2 discos de músicas de tão frutuoso que foi aquele tempo de silêncio e de mergulho na espiritualidade dentro de si mesmo. E a comunidade Shalom tem esse traço marcante, né? De oferecer um caminho. Hoje a gente tem o Ordo Amores, né? Sim, sim. E todos os cursos que são muito fruto do que a AMI coloca, né, para a comunidade, o És Precioso, sim, né? Sim, sim. A parte formativa é fantástica, né? E desse processo de autoconhecimento e, ao mesmo tempo, conhecer a Deus, né? Exato. É que justamente o autoconhecimento nos leva o quê? A nos conhecer e conhecer o próprio Deus. O próprio Deus. E também falar por música aqui, ó. Se Davidson Silva ficou 2 anos na intercessão, por que você não pode ficar uma missa sem tocar, meu querido? E outra coisa, é um processo de maturação. Justamente. De maturação, de crescimento espiritual, para que quando apareça de fato a oportunidade novamente, que apareceu, você vai derramar muito mais graça do que você derramaria se você não tivesse vivido esse processo. Ok, estamos recebendo aqui uma visita no meio da gravação. Gildas da Face de Cristo, rapaz. Quero dizer pra vocês que há mais de um ano e meio, mais tempo que você, viu? O homem é mais difícil que o Davidson. A gente tenta gravar com... Gildas tá na lista da gente, ele é o top 1 mais difícil. Graças ao Davidson que hoje ele veio nos visitar. Eu fico muito feliz de ter ajudado. Mas ele só vai sair ele só vai sair daqui hoje com a agenda ali, ó. Agendada. Na verdade, por isso que o Gildas tá aqui, ó, pra ser laçado. Daqui você não sai. Acho que logo vai ter uma tranca ali. Eles só vão trancar, você só sai daqui com a agenda fechada. Não, a gente só perdoou porque aí ele disse, não, cara, é porque eu tô noivo, tô arrumando as coisas pro casamento. Aí veio o casamento, não, cara, eu vou casar. Eu não, tranquilo, cara. Aí não, cara, vem um menino aí, tô grávida. Aí daqui a pouco engravida de novo. Aí... Não, agora vem a menina. Antes então, que a menina. Mas vamos lá, Deis, voltando. Então você teve esse tempo aí que foi de... Sim, foi justamente um tempo... Discernimento. Tempo que foi importantíssimo, né? Aí realmente eu tive a consciência ali do caminho que Deus estava trilhando comigo. À medida que eu crescia na intimidade com Ele, Ele ia me fazendo... Ele ia preparando a minha vida para o dia de hoje, né? Que passou por aquele 1 ano ali na intercessão, passou por todo aquele processo de escondimento, né? Porque quando eu cantava com a Celina ali até em 2001, eu falo que eu estava na mídia. Então, quando eu parei de cantar com a Celina, eu saí da mídia e fiquei 4 anos. Eu só voltei com o CD Águas Profundas. Você já voltou com a carreira solo. Aí eu voltei como solista. E com a sua cara e a pessoa já aprendendo seu nome. Sim, aprendendo meu nome. Esse é o Davidson. E pra mim foi muito assim, porque, tipo, quando eu cantava com a Celina, a gente tinha muita gente junto, né? Tinha muita gente, era coral, era banda. Então, ali eu tava sozinho. Eu não tinha nem banda na época, né? Eu tinha um trabalho onde eu tinha que ali ter um povo. Ali tinha que ter um povo, tinha que ter uma... Eu tava ali construindo rede, né? Uma banda, tava construindo alguém para estar junto comigo, não sabia de nada. Intercessores, tudo, né? Intercessor, tudo. Enfim, eu não sabia nem falar direito. Porque, tipo, uma coisa que eu carrego para mim nas formações dos acampamentos da Canção Nova é quando, uma vez, o diácono Nelsinho, ele disse que cantar não é simplesmente você abrir e fechar a boca. É você colocar a tua vida. As pessoas precisam tocar na tua vida. Tocar Deus. Tocar em Deus através da sua vida. E isso para mim foi muito... Foi aquilo que eu preciso... quando eu for cantar, eu preciso passar para as pessoas aquilo que eu estou vivendo. Só que eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Tudo bem, quando eu subia no palco, quando eu cantava com a Celina, eu era uma pessoa. Quando eu saía, eu era um bicho do mato. Eu não sabia lidar com ninguém. A Celina, que uma vez, ela falou assim, não, Deison, vem aqui. Eu era tão tímido
que para não ter contato com as pessoas, não porque eu não uma pessoa anti-pessoas, não era isso, entendi. Mas eu não sabia lidar. Então eu preferia ficar ali ajudando o pessoal a desmontar. Eu saía carregando teclado, né? Saía ali ajudando o pessoal ali me camuflar. Porque aí, quando terminava tudo, o pessoal já tinha ido embora, vamos embora para casa. Então, quando eu comecei com o trabalho... Segura minha mão, eu vim te levantar. Vem aqui, vem aqui. Ela foi aí não é o seu lugar. Dela, vem aqui do meu lado, senta aqui do meu lado. Aí eu comecei o quê? As pessoas começaram a chegar perto de mim. Aí chegou uma pessoa e falou assim, quando você canta, eu sinto isso. Eu falei assim, gente, eu não sabia. Vai confirmando, eu não sabia, né? que o meu cantar gerava alguma coisa na vida da pessoa. Eu ainda estava no processo, sabe? Sim. Ainda com aquele pensamento lá da igreja, sabe? De cantar ali sem saber o que eu estava fazendo, né? Cantava mais pro padre, aquela coisa toda. Então ali estava no processo de conhecimento a nível de evangelização, a nível de missionariedade. Então, quando eu comecei a trabalhar, ali em 2005, quando eu lancei um trabalho, eu falava assim, Senhor... Eu lembro até hoje, eu estava conversando com o meu formador pessoal, né? Quando ele veio e falou assim, Davidson, aquele pedido que eu tinha feito, um pedido para a comunidade. Eu sabia que Deus queria algo de mim, a nível de missão dentro da música. Eu coloquei para a comunidade, então passou um processo para a comunidade. Falei assim, não, Davidson, a gente confirma esse movimento, esse processo na sua vida, essa missão. Quando o meu formador pessoal chegou para mim para me dar notícia, eu lembro que eu estava dando aula ainda, estava dando aula de técnica vocal, a aluna estava ali, eu estava lá no piano e tal, apesar de não tocar nada, eu já falo para todo mundo, não toco nada, só toco os exercícios. Aí o telefone tocou, aí eu falei assim, aí, Deus, tudo bem? Então, a comunidade confirmou a sua missão, você vai gravar um CD, todo feliz. E eu falei assim, nossa, e a aluna sem saber o que estava acontecendo, ela atendeu o telefone. Aí eu fiquei feliz, mas depois caiu a ficha. E agora? Assim, e agora? Como é que vai ser? Aí eu lembro que na época eu falei assim, meu Deus, sabe quando você pede alguma coisa, Deus te dá e você, ai meu Deus, agora Senhor, como é que vai ser? Não precisava também, né? Agora, e aí, como é que vai ser? Eu fiquei assim, meu Deus, eu não sei falar. Aí comecei a fazer assim, Senhor, manda para outro. Manda pro Cristiano. O Cristiano já tá feito. Pronto, o Cristiano pronto. já tá pronto. Aí eu fui falando, aí foi Deus me deu a visualização. Deus me deu a visualização. Quando eu falei com ele que eu não sabia falar, né? Eu não sabia me expor, né? Eu não saberia subir no palco e falar. Ele me deu a visualização de uma tocha tocando os meus lábios. Aí ele me deu o entendimento que era ele me capacitando. Era ele me capacitando a falar, a expor todo o movimento do meu coração. E eu ainda fazia mais Senhor, querendo mais sinais, mais... Aí ele me deu uma outra visualização. Ele me deu uma visualização de como se eu tivesse num penhasco na beira e conseguisse ver um vale. E estava tudo escuro. Só que eu conseguia ver algumas luzes, como se fosse tochas, como se fosse velas. E eu percebia que estavam em movimento. Eu conseguia perceber que ali era um povo. E Deus me dava o entendimento que era um povo que ele me confiava. Né? Quando eu falava assim, coloca o Cristiano Pinheiro, que está... Deus ele me deu o entendimento que era o povo que seria atingido através da minha vida, e não através de outro, da minha missão, e não do Cristiano Pinheiro, não da Adriana, não da Celina, porque existe a nossa missão, né? Então, quando ele falou isso, eu falei assim, amém. É agora. Amém. Vamos gravar. Tá, bora, vamos continuar, bora, Senhor, mas tá me chamando e bora lá. Tu nesse tempo, já tinha as músicas? Já tinha escrito algumas? Já tinha... Não tinha. Não. Saiu do zero total. Saiu o quê? A comunidade confirmou a minha missão e agora bora trabalhar. Bora trabalhar. Aí foi todo um processo. Né? Foi todo um processo de composição, de pegar música, essas coisas, como é de praxe. Quer dizer que você nunca foi da formação do MSH, né?
Não. Nunca... Na verdade, olhando para minha vida hoje, eu até brinco com o pessoal, que eu fiz parte do Ministério Shalom, o Missionário Shalom, porém o internacional. Chiquérrimo, hein? Sério, só pouca coisa não. Ó, se for internacional, eu vou. Aqui no Brasil, deixa aí pro Morel. Vou explicar a situação. Porque na época a gente fez um espetáculo chamado Abismo. Então foi eu, o padre Cristiano Pinheiro, a Amanda Pinheiro. Então, a gente foi em alguns países. E em um país em especial, a Alemanha, a gente foi, nós cantamos ali, cantamos música do missionário. Então, ali a gente dançava e cantava, imagina. Cantando em malas prontas, cantando estrangeiro aqui. Mas em português? Não, em inglês. Inglês. E você domina o inglês? Não, eu só não morro de fome. Não morro de fome. Eis a minha vida. Eis a minha vida. Mas então aí, eu fiz parte do Missionário Shalom International. Tá certo, muito bem, muito bem. Pode-se dizer que sim, então, sim, né? Claro, eu tô um pezinho ali. É. Assim, ó, gente, não me chamaram por um momento, não deu meu testemunho no telão quando mostrou lá. Eu fui missionário. No aleluia. No aleluia. Eu queria ter dado meu testemunho como missionário Shalom internacional. Depois vocês têm um momento. E o primeiro show? Como é que foi o primeiro show? Valendo, oficial. Meu querido. O primeiro álbum foi o Tomé. Foi Águas Profundas. Águas Profundas. 2005. Foi 2005. Não quero mais voltar, quero ir mais longe, né? Foi tanto que eu cantei lá no Túnel do Tempo, lá no Aleluia. Isso. Então, o primeiro show foi impressionante. Eu tava naquele processo, né? Deus me deu a visualização e tal, mas depois continuou, né? Foi assim, Senhor, e aí? Tal, queria mais confirmação, toda, cara. Né? A gente é Tomé, né, querido? Só acreditarei se eu tocar, né? Então, tipo, quando ali eu já tava com o trabalho gravado, eu não gravei e já saí. Né, eu gravei um trabalho, então teve todo um processo das pessoas me conhecerem, né? Lembrar quem eu era, que eu passei, como eu falei para vocês, eu passei um bom tempo fora da mídia. Sim. E eu lembro que eu tava em cima da laje da casa dos meus pais, eu tava ali rezando, e eu falei assim, Senhor, se for da tua vontade, né, que se eu possa fazer todas as coisas. Chegou um momento que eu fiz igual a Nossa Senhora, Senhor, né, eu não sei como se fará, mas que seja feita a tua vontade. Quando eu falei que seja feita a tua vontade, quando chegou no dia, um telefone ligou. Davidson, tal, a gente é daqui, da Bahia, a gente queria um show teu. Na época era eu que fechava. Tudo, né? Desespero. Era tudo. O desespero. Aí a pessoa me chamou, foi minha primeira missão. Entendeu? E graças a Deus as coisas aconteceram, né? Deus ali começou os passos para eu entrar no processo de amadurecimento, né? Deu tudo certo, graças a Deus. Maravilha. Mas eu percebi ali que Deus ele tinha pressa, meu filho. Deus tinha pressa. Falei assim, não, meu filho, você não vai ficar... Então, eu preciso que você entre, vá para a estrada, porque senão bobear eu ia me perder. Entendeu? Pelos meus medos, por eu ter aquelas... as minhas referências, tipo assim, eu não sou como fulano, então eu não sou. Então, tipo assim, se eu não canto, se eu não sou como a Celina, né, a nível de formação, a nível de falar bem, que a Celina fala muito bem. Eu lembro até hoje que eu estava na Canção Nova e com a Celina e pediram para a Celina falar alguma coisa, né? A Celina falou... Aí viraram para mim. É tua vez. Para eu falar. Meu querido, eu comecei a gaguejar. E eu falei, se ele me ajuda. Porque eu não tinha aquela aptidão de falar, de me... Não tinha. Então, Deus, ele foi entrando no processo, me fez, se não for agora, você vai se perder. Então Deus tinha pressa na minha vida com relação a isso. Então hoje são quantos álbuns, Davidson? Cara, hoje são Águas Profundas, Tomé, Desperta, o Ao Vivo e o Herança. Show.
Que aí o Herança já é no formato de EP, é isso? Ou não? Não, já não, ainda... é CD também. Deve ser CD? Quer dizer, CD não, né? Não tem mais CD hoje. Não tem mais CD. Mas não teve físico, né? Não tem físico. Certo, É só pelos certo. streams mesmo. Entendi. Né? Então foi a partir do Herança que foi streams, né? No ao vivo foi o CD e o DVD. O Desperta é fantástico. Ele... Desperta... Assim, teve um trabalho que... Eu estou dizendo para mim, né? Para mim, o Desperta. Mas para você, qual o que mais... Por algum motivo te tocou mais, que teve um significado especial? O CD Desperta tem ali um peso, né? Para mim, o CD Águas Profundas, por ter sido o primeiro, né? Que tem a música Nada Nos Separará, que foi uma das minhas primeiras canções, que graças a Deus eu não posso deixar de cantar, porque as pessoas pedem, né? Acabou transformando uma música temporal, né? Então, para mim, tem um calorzinho, né? O CD Tomé foi um divisor de águas, né? Porque eu tava... Quem ouve o Tomé, quem ouve o Águas Profundas, quando vai passar pro Tomé, fala assim, não, ali tem outra pessoa cantando, né? Ali formato diferente. Aí o Desperta chegou com a mesma vibezinha ali do Tomé. Aí chegou o ao vivo, né? O CD e o DVD, que aí é um compilado de tudo, né? Então, para mim, assim, tem um carinho especial. O Águas Profundas, o Tomé, o Desperta. Resumindo. Não dá para escolher, não. Mas uma música, daria para eleger, assim, uma música que... Não, a música Nada Nos Separará. Nada Nos Separará, ela tem um pezinho ali no coração. Além de ser linda, né? Além de tudo, né? Então, e marcou toda a tua trajetória, né? Marcou, muito. E o povo, né? Marcou. O povo pede. Tem que ter no show, né? Tem que ter. Pra mim, tipo, quando foi lançado o Herança, o álbum Herança, automaticamente a gente já pensa no repertório. Como se fará? Porque a cada álbum o repertório muda. Só que tem músicas que não tem como tirar. Então, Amar-te Mais não tem como tirar. Tomé não tem como tirar. Segura Minha Mão não tem como tirar. Linda. Nada Nos Separará não tem como tirar. Né? Então, e outras músicas mais. Então, tipo assim, meu Deus, como se fará? Agora com um trabalho novo. Tem que inserir as músicas novas, mas também não pode tirar as músicas antigas, assim, não pode simplesmente virar a página. Né? Então, pra gente é sempre assim algo doloroso, mas necessário. Mas graças a Deus a gente conseguiu conciliar, né, com as músicas antigas e fez com que as pessoas elas tivessem ali uma experiência com as músicas antigas e com as músicas novas. Né? Então isso para mim é muito importante, porque uma coisa que eu sempre gosto é que as pessoas elas participem, né? Não seja apenas eu cantando, mas que as pessoas elas tenham uma experiência com a música e queiram participar desse momento. Então eu deixo as pessoas bem livres para elas fazerem, para elas cantarem, para elas rezarem, mas é importante porque a evangelização é isso, né? Porque senão eu faria só show online, né? É verdade. Faria ali. Não precisava. Agora quem não consegue agradar nunca é o Valmir Alencar, né? O Valmir Alencar sempre frustra alguém, né? Então, gente... Que é tanta música que o homem tem que alguém sai triste Teria que do show. ser um show de horas. Não, ele podia fazer todo dia do Hallelujah, 5 dias. Tem que fazer o Valmir Alencar VIP, né? 12 horas de Valmir Alencar no palco, né? Então, eu tava conversando com ele, que eu tive a oportunidade de conviver com ele depois da apresentação. Eu falei assim, Valmir, que show lindo, Não, que show não tem maravilhoso. como, Você tava sem voz, mas ali a gente experimentou. Não, o povo canta, ele dá o tom ali, pronto. Ali eu falei assim, Val, a gente experimentou ali de quando sou fraco e que sou forte, porque você ali experimentou, nos fez experimentar de um Deus que queria. Era Deus que queria que você estivesse ali e que você, através da sua vida, fosse um instrumento, entendeu? Então, quando ele foi fazendo os medleys, né? Sim. Eu falei assim, meu querido, foi escolhas maravilhosas, porque cada música que você tocava, a gente entrava no túnel do tempo também. Era, perfeito. Mas claro que faltou muita. Isso seria um medley gigantesco. Né? Davidson, o Padre Jonas falava muito da sensibilidade do artista. E como o artista músico, né, mexia muito com
as emoções, com a afetividade, porque ali o show ele é muito sensorial, né? É tudo. O artista ele toca muito nessa área sensível, né? É muito sensorial. Então você mexe com muita coisa. Uhum. E o cantor, particularmente, né? Você tá ali com som, luzes, e vem muito a flor da pele, muitas emoções. E ele falava que o artista, me lembro muito das pregações do Padre Jonas, especialmente no acampamento de músicos, né? Sim. Que o artista ele é a ponta de lança da evangelização. A música tem aquele poder de penetrar os corações, de abrir, deixar o coração mais ali, o terreno preparado para a palavra de Deus vir e, né? Mas que o artista precisava, depois de uma apresentação, depois de um show que seja, ele precisava de um momento para se recompor, né? Se recompor ali e a poeira baixar, né? As sensações, as emoções. Para você, você tem algum ritual, alguma coisa que você preza para você ter um momento, ou antes ou depois do show, o seu momento de espiritualidade, como é que você... Para mim, sempre tem antes e depois. Antes é entregar aquele momento, né? Eu peço muito a Deus a graça de que Ele seja amado, que Ele seja louvado, que Ele seja glorificado, né? Na minha oração eu gosto muito de pedir a Ele a graça de me colocar no meu lugar, né? Por quê? Porque quando a gente sobe no palco, a gente tem que ter a noção de quem nós somos e quem nós queremos passar. Se a gente quiser passar Deus, então a gente tem que deixar Deus ser Deus, né? Então, ou seja, baixar nossa bola, que não é quer dizer, não é isso. É você dar verdade, tudo né? que você tem, mas sabendo que não é você. Você não tá ali eu sou instrumento. Isso. Eu sou o mensageiro, eu não sou a mensagem, né? E no final é agradecer a Deus. Eu gosto de ali agradecer a Deus e principalmente pedir perdão, né? Porque a gente acaba que quando a gente canta, quando a gente fala, a gente pensa que a gente está ajudando, às vezes a gente está atrapalhando, né? Então eu falo assim com o Senhor, te agradeço porque tudo o que aconteceu de bom foi graças a Ti. E eu já peço perdão se eu falei ou se eu fiz alguma coisa que atrapalhou o teu momento, né? Atrapalhou aquilo que o Senhor queria fazer, né? Então é importante que eu saiba quem eu sou e o que eu estou fazendo ali, e depois a gratidão por tudo aquilo que foi feito, né? Porque isso ajuda a nos esvaziar, isso ajuda a gente baixar nossa bola e falar e ter a consciência de que é Deus aquele que faz todas as coisas. Eu sou um mero instrumento que preciso me cuidar, preciso fazer aquilo que me cabe para ser um melhor instrumento para que Deus ele haja, mas eu tenho que ter consciência que eu sou um instrumento. Tá se cuidando mesmo, homem, né? Tá dando pra entregar um negócio bacana, viu? A gente tá ralando. Tá bem direitinho. Até dançar a gente dança. Já se inscreve aí no canal, porque vale a pena demais esse episódio aqui. Vamos Deixa o like. No final aí. Já? Liberar o homem. Liberar os dois homens aqui que tem que ir. Davidson, últimas perguntinhas. Você já cantou no Hallelujah aí vários anos, multidões, né? JMJ, né? Algum momento, assim, algum evento mais marcante, algo que te mais marcou? Para mim foi o meu primeiro Hallelujah, né? No primeiro Hallelujah como Carreira Davidson solo. Silva. Certo. Né? Para mim foi muito marcante porque foi minha primeira experiência com um público daquele tamanho, que na época deu 100 mil pessoas. Foi o primeiro Hallelujah no céu. No céu. Sim. Né? Então, para mim, ali foi uma experiência surreal, porque eu lembro que eu estava hiper mega nervoso, e eu lembro que eu estava ali atrás do palco, eu estava pulando, literalmente pulando como, sei lá, como se tivesse uma cama elástica, porque eu estava muito ansioso. Tá. Muito ansioso. Aí colocar para fora ali aquela tensão, fora. Né? E Deus foi tão maravilhoso que colocou a pessoa que foi meu formador pessoal, que me deu notícia que eu ia gravar. Ele estava ali junto, ele foi e falou assim: deixa eu rezar por você. E rezou por mim. E eu fui,
pisei no palco do Hallelujah, o meu primeiro Hallelujah ali em 2005 como Davidson Silva, e contemplar aquele povo todo que Deus havia me confiado. Porque eu lembro que quando eu cantava com a Celina ainda, Deus ele foi muito engraçado, que eu estava numa viagem, a gente estava na estrada, e eu estava ali, sabe quando você está olhando assim, as coisas passando ali, e Deus me deu uma visualização de que eu estava cantando em um palco gigantesco, e tinha imagem de Jesus e uma imagem de Maria, e eu ali no meio do palco, e o palco gigantesco, eu cantando para muita gente. E eu estava ali no Hallelujah, onde ali existia um palco gigantesco e muita gente cantando. Muita gente ali. Então eu via, era Deus concretizando aquilo que ele tinha me passado, quando eu nem imaginava. Né? Então, para mim, o primeiro Hallelujah, como Davidson Silva, foi muito marcante. E uma última mensagem aí, pessoal. A mensagem que eu tenho para você, viu, David? não desista dos seus... não desista dos seus sonhos mesmo, gente. Não desista dos seus sonhos. Mas queira que Deus seja aquele que vai conduzir você para a inteireza. Né? Porque quando a gente abraça a vontade de Deus, a gente entra no processo de inteireza. Ser inteiro. Ser feliz. Então queira ser feliz fazendo a vontade de Deus, mesmo que doa, porque é um processo que precisa ser passado. E a gente não pode pular etapas, a gente tem que viver os processos. Então queira viver o processo da vontade de Deus e seja feliz. Maravilha. Pode dar spoiler de projetos futuros aí? Algo que tá saindo no forno e tal? Então, vem coisa forte. Vem. Vem coisa forte. Dá uma pistinha aí pra gente, cara. Mas se você quiser saber, entra lá nas minhas redes sociais. Nós vamos deixar aqui, viu, pessoal? O arroba aqui do Davis. Deixa o arroba, vai acompanhando aí. De todas as coisas. Legal, Davis. O show foi maravilhoso lá no Hallelujah. Bendito seja Deus. Parabéns. Bom demais. Músicas marcantes, tocantes. Sua voz, como sempre. Vai cara, lá obrigado. Na alma, ó. Tchan. Meu querido, então as coisas estão acontecendo, porque o objetivo é esse. O objetivo é esse, é querer ser instrumento eficaz nas mãos de Deus. Eu fico muito feliz de saber que as coisas estão acontecendo. Show. Obrigado, meu irmão. Obrigado, eu viu? que agradeço. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo cafezinho. Cheirinho bom. Bora aí. É bom demais. Muito bom. E muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Obrigado por ali, ó. Persistir, não desistir, entendeu? E chegamos aqui passionando de vida. Show. Muito obrigado, Davis. Tamo junto. Valeu, Pedrão, é isso, né? Valeu. Vamos. Valeu, pessoal. Até o próximo. Cuida.